Oi, Clau Tanaka aqui com vocês, tudo bom? Queria falar para vocês sobre recomeços. Eu tive que recomeçar algumas vezes na minha vida, mas eu acho que a mais marcante para mim foi depois do meu divórcio. Eu vivi no Japão durante 7 anos, lá eu me casei, lá eu tive a minha filha, éramos só eu, meu marido e ela, e a gente viveu muito bem, um casamento muito feliz. De repente, minha filha não estava mais bem de saúde e eu tive que voltar para o Brasil para tratar dela, para ver o que estava acontecendo. É incrível, lá eles têm muita tecnologia, mas eles confiam muito na tecnologia e eles acabam não diagnosticando nada, com medo mesmo, sabe, de um processo e tudo mais. Mas tudo bem, não é o caso. Eu voltei para o Brasil, vim para saber o que ela tinha e nesse processo nós descobrimos que o que ela tinha era só intolerância à lactose. Fizemos os tratamentos, tudo, ela melhorou, maravilha. Só que eu decidi que eu não queria mais voltar para lá. Meu ex-marido estava lá e o plano era ele vir para o Brasil para a gente continuar a nossa vida. Ele não vinha, eu não ia e o nosso casamento acabou. Não vem ao caso, eu já contei em outros vídeos o que aconteceu, então beleza. Acabou o casamento, o que eu vou fazer da vida? Quando acabou o casamento, uma coisa que eu não esperava, tá? Que eu ia ficar sem nada de recurso, nada, nada mesmo. Porque ele parou de mandar dinheiro geral e eu tive que me virar. Eu já estava há quase 10 anos fora do mercado de trabalho no Brasil. Então, assim, como é que você recomeça? Um medo, mas um medo, gente, absurdo, porque eu não sabia o que eu podia fazer, o que eu deveria fazer, né? Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me sustentar. Minha família, graças a Deus, uma tia que eu amo muito, me abraçou, me acolheu, me pôs dentro da casa dela e me sustentou até eu conseguir arrumar um emprego. Eu vendi tudo que eu tinha na minha casa para poder pagar as contas do dia a dia e foi graças a isso que ainda sobrevivi mais uns dias, sem precisar tanto do recurso dela, mas do amparo mesmo da casa. Mas o que foi fundamental nessa virada? Eu comecei a procurar emprego e eu saí feito uma louca, porque eu tinha um carro que tinha uma prestação de 500 para pagar e eu não tinha mais de onde tirar. E minha tia não tinha obrigação de pagar o carro, né? Falei, eu vou ter que vender o carro, paciência. Mesmo assim, eu ainda preciso do emprego. E sem o carro, como é que eu vou arrumar um emprego? E ficou aquela confusão na minha cabeça. Mas Deus é muito bom, né? E Ele vai mostrando pra gente, Ele vai abrindo portas e dando um vai pra cá, vai pra lá. E foi isso que aconteceu. Eu peguei e fui procurar emprego, eu bati de porta em porta, em todas as portas que eu encontrei, com o currículo debaixo do braço, gastando o último dinheiro para imprimir, porque na época era impresso, e eu fui batendo. Aí um dia eu fui para a cidade onde ela trabalhava, porque a gente mora numa cidade menor e na cidade do lado que é maior, eu fui lá para bater, para procurar emprego, fui nas agências. Lá chegando, conheci o pessoal do escritório dela, esse pessoal foi super simpático comigo e tinha uma vaga lá que era para substituir uma licença maternidade. Falei, eu tô precisando de qualquer coisa, tô pegando papel na ventania, né, galera? Então falei, tá bom, eu vou. Quando chegou lá, eu tinha que passar por uma entrevista com o dono da empresa e esse dono me entrevistou numa porta, para você ter uma noção, em pé, embaixo do batente de uma porta. Pegou meu currículo, fingiu que estava lendo, porque não estava lendo. Como já era uma indicação, né? As outras pessoas tinham falado que já tinham falado comigo. Ela, minha tia, trabalhava lá com ele e ela contra, tá? Porque ela falava assim: meu, trabalhar junto com parente não dá certo. Mas eu sei que eu entrei. Entrei para um salário de R$ 700 e eu tinha a prestação do carro de 500. Falei, gente, eu não vou pagar nem a gasolina. O que eu vou fazer da vida? Mas tudo bem, eu peguei porque eu tinha que pegar qualquer coisa. Agarrei a oportunidade. E dentro desse período, como tinha muito currículo meu em tudo quanto era canto, começaram a me chamar. Uma empresa me chamou, já tinha um mês e pouco que eu estava cobrindo essa licença maternidade, e quando eles me chamaram, eles me disseram assim: olha, é uma vaga melhor, era quase o dobro do salário.
quase, não era quase o dobro, mas era tipo R$ 1.000 e era na cidade. Aí eu falei, meu, não posso recusar. E outra, é fixo. Fui lá, expliquei, falei com o dono, agradeci muito, falei, mas ó, eu preciso de um emprego fixo, então assim, esse lugar tá me chamando, te agradeço, mas eu não posso perder. E como tudo parece que conspira, quando você toma uma decisão de não ficar acomodado, de não ficar onde você tá, você começa a vibrar no positivo de verdade, daquilo que você quer. E eu queria um trabalho que eu pudesse me sustentar dignamente, eu e minha filha. Aconteceu que a pessoa que estava na licença maternidade não ia mais voltar para essa empresa, por uns acontecimentos. E ele falou assim, olha, fica, porque eu gostei muito do seu trabalho e você ficando, eu já te dou um aumento que, tipo, foi para 1.200. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, eu não acredito. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu falei, gente, vai dar para cobrir as continhas, não dava para viver grande coisa, mas era muito mais do que eu estava esperando. Tá, que na época, quando meu marido me mandava o dinheiro, quando eu convertia aqui no Brasil, eu vivia com tipo um salário de 5.000. Mas, para mim que estava zerada, era o céu. E foi muito bom isso ter acontecido, hoje eu olhando, porque eu vivia muito aqui, além do que precisava e eu não aprendi a lidar com o dinheiro. Então, foi um grande ensinamento que depois eu repeti algumas vezes, tá? Porque eu tive que aprender muito a lidar com o dinheiro para construir a minha vida. Mas peguei, falei ok, comecei a trabalhar nesse lugar com vontade e tal. Eu passei 3 anos ali muito feliz. Consegui alguns aumentos, eu melhorei bastante o processo dentro da empresa, eu organizava toda a parte de documentação legal, eu secretariava o dono e dava assessoria para toda a área da engenharia. Aprendi muito, cresci muito, foram pessoas maravilhosas. Foi onde a minha autoestima, que estava lá no pé, eu me sentia o último dos seres humanos, sabe? Porque quando você passa por um processo de separação, sua autoestima é bem detonada, sabe? Então é um momento muito dolorido pra gente. Mas beleza, peguei, cresci, etc. E aí começaram alguns desentendimentos com o dono da empresa. A gente já não estava mais alinhado no trabalho, o negócio não estava fluindo. E eu resolvi mandar um currículo para outra empresa. E é muito importante a gente falar sobre lei da atração nessa hora. Por que eu estava incomodada num lugar que eu fui tão feliz? Por que isso acontece na nossa vida? Só acontece esse momento que os Abraham Hicks chamam de contraste para que você se movimente para algo melhor, para algo maior. Quando você está sempre no morninho, 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 você não sai do lugar. Deus não quer isso pra gente, Ele quer que a gente cresça, que a gente expanda, que a gente seja muito mais. E pra gente ser esse muito mais, a gente às vezes tem que passar por umas coisas que não são tão legais, porque vão te tirar do momento ruim. Então, percebam, eu tive 2 momentos de contrastes nessa passagenzinha da minha vida que eu tô contando pra vocês. Que foi quando eu me separei, que me pôs em movimento para voltar para o mercado de trabalho, onde eu comecei a ganhar autoestima de novo. Depois eu tive um segundo momento de contraste, quando eu comecei a me desentender com o dono da empresa, o negócio não estava dando certo, nossa, estava ruim demais, e eu comecei a mandar o currículo, comecei não, tô mentindo para vocês, eu mandei um currículo, mandei do e-mail mesmo, peguei, disparei meu currículo. Acho que não deu 30 minutos. Veio uma resposta. Você está livre para entrevista? Falei, opa, como assim? Falei, lógico que tô. Se eu mandei o currículo é porque eu tô. E aí eu fui. Fiz uma entrevista e entrei numa outra empresa para ganhar o mesmo salário. O mesmo salário, gente. E eu falei, o que eu tô fazendo? Não, eu ia ganhar menos, na verdade, porque não tinha benefícios. Mesmo assim, eu falei assim, se eu pedir isso e Deus me mostrou isso, eu vou dar o próximo passo. É a moedinha que eu falo para as pessoas, que às vezes a gente tem que dar uma moedinha, que é Deus dizendo assim, você está disposto a pagar? E aí você olha e fala assim, tô. Então me paga primeiro. E aí a gente dá uma moedinha. Essa moedinha é o nosso primeiro esforço.
É aquele movimento que você tem que fazer, que não pode ser Deus. Tem que ser você. O resto ele vai fazer, mas o primeiro movimento é seu. E aí eu fiz. Eu entreguei a moedinha. Eu falei, ok, eu vou, Senhor. Vou assim mesmo, sabendo que eu vou trocar 6 por meia dúzia. Só que eu vou fazer a diferença. E eu lembro que durante a entrevista, o diretor dessa indústria, ele virou para mim e falou assim, menina, o que você está pedindo é muito mais do que eu quero pagar. Falei, interessante. E o que o senhor está me pagando é muito menos do que eu quero receber. Mas eu sei que o senhor não me conhece. Eu sei que o senhor não sabe da minha capacidade, do meu potencial. Então, eu vou aceitar o que o senhor vai me pagar agora, mas o senhor vai saber por que vai me dar os próximos aumentos. E, por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. Em menos de 4 meses, meu salário começou a vir para frente, para frente, para frente, foi crescendo. Só que todas as vezes, meu salário não pipocou do nada, meu salário não cresceu do nada. Foi eu pagando a minha moedinha todas as vezes. Eu entreguei muito mais para poder receber. Fiz muito mais do que eu fui contratada para fazer. Então, às vezes, você pode não estar recebendo o que você está pedindo, porque você não está, você está com uma mente tão escassa, tão pequena, que você tem medo de entregar aquela moedinha porque você acha que vai fazer falta. E todas as vezes que você acreditar que vai fazer falta, vai fazer falta. Então entrega, mas entrega com um negócio chamado fé, que foi isso que virou meu jogo, foi isso que transformou a minha vida para ter o que eu tenho, para ser quem eu sou. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, para que inspire outras mulheres que passam por essas situações, para inspirar homens que às vezes abandonam suas mulheres sem pagar nada para elas, para criar os seus filhos, porque fácil não é, gente. Vocês vão superar, mas para que os homens também entendam que esse papel que eles fazem não é bonito, não é legal e tudo na vida tem consequência. Quando eu olho a minha vida e a do meu ex-marido, eu entendo as consequências que cada um está pagando e recebendo. Muito obrigada, gente, por estar aqui comigo, compartilhando, vivenciando comigo a minha história, porque esse canal é quase um diário que eu faço para contar a minha história, para mim mesmo, para eu superar os meus desafios e obstáculos. Gratidão por estar comigo até agora.